Se alguém te perguntar quem é Deus, prove-me a existência de Deus. O que você responderia para essa pessoa? O que você diria a ela? Deixe aqui embaixo nos comentários, vai ser muito bacana para eu ver o comentário seu, no caso, ver o comentário de vocês, né? Que serão vários comentários. E para os próximos que irão ver esse vídeo também será muito bacana. Mas eu te faço essa pergunta. No caso, uma pessoa fazendo para você, né? Quem é Deus? Prove-me a existência de Deus. E ainda mais se for um ateu, né? Onde o ateu possa perguntar para você, quem é Deus? Prove-me a existência de Deus. O que você diria para essa pessoa? Deixa que vai ser muito bacana. Nosso assunto de hoje é sobre isso. Nós iremos ver aqui sobre a existência ou não existência, né, de Deus. Quem é Deus? E sobre a natureza de Deus. Embora a grande maioria das religiões do mundo concorde sobre a existência de Deus, há uma discordância muito grande sobre a natureza de Deus, ou com que esse Deus se parece, ou como que esse Deus veio a existir. Dá para você ver aí que é um assunto realmente complexo, né? Um assunto que daria para ser debatido, falado, um final de semana inteiro. Daria para escrever um livro gigante. Na verdade, existem muitos livros, né, que tratam desse tema, sobre a natureza de Deus, sobre a existência ou não existência de Deus. É um assunto muito interessante, inclusive debatido ao longo dos séculos por milênios e milênios, por pensadores, filósofos e os mestres também, né? Embora os mestres não gostavam muito de filosofar, mas eles filosofavam também quando necessário. Os mestres eram mais sobre a experiência direta. Inclusive, muitas pessoas faziam essa pergunta para o Buda, né? Deus existe? Quem é Deus? Prove-me a existência de Deus. Conta-se que logo no início que o Buda começou a fazer seu trabalho, em um dia, no mesmo dia, foi algo interessante. Veio um homem pela manhã e perguntou para o Buda, Deus existe? O Buda disse, sim, Deus existe. O homem ficou chateado, aborrecido, e foi embora. Mas ficou pensativo, foi embora pensativo e aborrecido. Deus existe, Deus existe. Mas Deus não existe, Deus não existe. Ele está falando que existe, mas Deus não existe, Deus não existe. Foi embora. À tarde, chegou outro homem e perguntou para o Buda, Deus existe? Buda disse, não, Deus não existe. O homem também ficou indignado, muito bravo, e foi embora. Deus existe, Deus existe. Como é que ele fala que Deus não existe? Deus existe, Deus existe. E foi embora, questionando. O homem da manhã não viu o da tarde, e o da tarde não viu o da manhã. Mas os discípulos que estavam ao lado dele viu a resposta para um e para o outro, e ficaram confusos. Deus existe ou Deus não existe? Então um abriu a boca e perguntou, mestre, estamos confusos. Você disse de manhã que Deus existe. Agora à tarde você disse que Deus não existe. Deus existe ou Deus não existe? Buda respondeu, aquele homem que veio aqui pela manhã, ele acreditava em Deus. Se eu dissesse para ele que Deus existe, eu só estaria apoiando a sua crença. E assim ele ficaria todo feliz. E não iria investigar a verdadeira essência, a natureza das coisas. Não iria investigar a realidade. Se manteria apenas em uma crença. Por isso eu disse que Deus não existe, que assim causou uma confusão na cabeça dele. Ele sempre acreditou que Deus existe, e eu disse que não existe. Agora ele vai querer investigar. O outro que veio à tarde era um ateu, ele não acreditava. Se eu dissesse para ele que Deus não existe, ele iria ficar muito feliz também. Iria falar, eba, eu estou certo, Deus não existe, Deus não existe. Tem um mestre que concorda comigo que Deus não existe. Então eu disse que existe, que assim causa nele um impacto. Irá fazer com que ele vá investigar, vá buscar a verdade.
e chegue em suas próprias conclusões, e não apenas por afirmações ou uma crença também de que Deus não existe. Aí os discípulos ficaram felizes, né? Agora eles compreenderam por que o Buda disse que Deus não existia para uma pessoa que acreditava que Deus existia. E à tarde ele disse para uma pessoa que não acreditava que Deus existia. Os discípulos tiveram essa clareza. E os homens tiveram que buscar a resposta. É muito sábio isso, né? Porque a grande maioria das pessoas dizem: Deus existe. Eu acredito em Deus. Mas a grande maioria tem isso muito como uma crença. Apenas porque nasceu em um lar que era ensinado isso, que era pregado isso, por exemplo, um lar cristão ou hinduísta ou de outras religiões, né? E aí desde cedo é falado para a criança, antes mesmo dela aprender a conversar direito, ela já está ouvindo isso, indo para os templos, para as igrejas, e cresce nessa crença, nessa doutrina, nessa cultura. Mas não tem uma investigação direta. Por isso eu vou contar uma história aqui. Histórias são sempre interessantes, né? Como uma parábola, para ter uma compreensão maior, como um insight. Um insight é um estalo na mente. Por isso que os mestres contavam muitas parábolas, muitas metáforas e histórias. Conta-se que o Vazir teve um sério problema com o seu rei. Vazir é o mesmo que ministro, como é uma história árabe, então usa-se a palavra Vazir, mas é o mesmo que ministro ou primeiro-ministro, ou porta-voz do rei. O rei havia marcado uma reunião muito importante para o dia seguinte, logo pela manhã. Outros ministros estariam também. Algo muito importante teria que ser decidido naquela reunião. O vazir dele, ou o ministro dele, foi embora sabendo que no outro dia precisaria estar cedo no palácio. Porém, pela manhã, de rotina, todas as manhãs, ele fazia a sua meditação diária, antes de ir trabalhar. Nesse dia ele se envolveu tanto com o seu mundo interior que ele simplesmente esqueceu do tempo, esqueceu do compromisso. Quando ele lembrou, já tinha passado um bom tempo. Ele saiu correndo para o palácio, mas ele já sabia que as coisas não seriam fáceis de serem resolvidas. E de fato, ele chegou lá e o rei estava muito bravo, indignado. Há muito tempo que eles estavam esperando. Os outros ministros também estavam impacientes. O chá já tinha esfriado. O rei perguntou para ele: o que aconteceu? Por que você se atrasou? Ó, majestade, eu estava orando e acabei esquecendo o tempo. Orando? Conte a verdade. Não precisa mentir. Eu te perdoarei. O que você estava fazendo? Você estava dormindo, perdeu o horário. Que orando? Não, majestade. Eu estava realmente orando para Deus e acabei esquecendo do nosso compromisso. Deus? Como se ora para um ser que nem existe? O ministro ficou todo abalado. Não, majestade, ele existe. O rei disse: então prove-me. Aí abalou o coração do vazio profundamente. Como ele iria provar a existência ou provar Deus para o rei? Ali, naquele momento, ele disse: ó Alteza, não tem como prová-lo. Então diga-me onde ele vive, onde ele mora, eu irei até ele. Ó majestade, não tem como eu dizer onde Deus mora, onde Deus vive. O rei deu um sorriso, sarcasmo, olhou para os outros ministros. Ó senhores, vejam, é esse homem que está ao meu lado, me ajudando nas decisões importantes do meu reinado. Some daqui, desaparece, não aparece nunca mais na minha frente, vaza daqui, disse o rei. O ministro ficou todo desconcertado, triste, abalado, chateado com tudo que aconteceu, e ele não esperava chegar àquele ponto de ser expulso do palácio, de não conseguir
se explicar e foi embora. Não tinha o que falar, não tinha o que argumentar, tudo que ele falasse seria em vão. Foi embora, triste. Saiu da cidade, andando pelo caminho no deserto, ele viu um menino. O menino estava sentado embaixo de uma sombra, em cima de uma pele de tigre, feliz, em contemplação. Embora o menino fosse meio esquisito, ele estava muito magro, roupas maltrapilha, mal vestido, mas ele tinha um semblante muito feliz, um sorriso sereno. O ministro, o Vazi, começou a contar para o menino a história, por que ele estava triste, abalado, chateado. O menino falou: vamos voltar lá nesse palácio e eu vou provar para o seu rei que Deus existe. E você não só conseguirá o seu cargo de volta, mas você será respeitado. O ministro ficou, o ex-ministro, na verdade, né, ficou com medo. Voltar seria desobedecer a ordem do rei, para que nunca mais volte. Ele voltar com o menino. O menino já não tinha uma aparência muito chamativa diante do rei. E o que esse menino iria falar para o rei? Mesmo assim, ele decidiu arriscar, já que as coisas estavam perdidas praticamente e ele queria muito provar para o rei. Voltaram para o palácio. Chegou lá na frente do rei, os outros ministros estavam ainda. Ó majestade, eu voltei porque eu gostaria muito de responder às suas perguntas. Mas eu não consigo por mim responder, mas eu trouxe aqui quem poderá respondê-las. O rei olhou para o menino mal vestido, parecia mais um mendigo do que alguém de uma sociedade, de uma classe privilegiada. O rei: por respeito ao tempo que você me serviu, irei ouvi-lo. Conte-me, menino. Responda minhas perguntas. O menino: mas eu estou com fome. Antes de falar qualquer coisa, eu preciso comer. O rei simplesmente ferveu. Não estava aguentando mais toda aquela história naquela manhã. Muitas coisas estavam acontecendo e ele estava perdendo a autoridade dele. Mesmo assim, ele teve um pouco de paciência e disse: ok, traga comida para esse menino. O menino: eu quero leite, traga para mim um copo de leite. O rei: traga o leite para o menino. Os servos foram lá e trouxe o leite para o menino. O menino logo pegou o copo e meteu os dedos dentro e começou a dizer: cadê a manteiga? Cadê a manteiga? Cadê a manteiga? Cadê a manteiga? A minha mãe disse que no leite tem manteiga. Cadê a manteiga? O rei: ora, você não vai achar a manteiga aí. A manteiga existe. É claro que a manteiga existe. Mas para que você possa extraí-la, para que você possa tê-la, você tem que bater o leite. Você não vai achar a manteiga aí. É preciso de um processo. Aí o menino: ó rei, Deus também existe. É claro que Deus existe. Mas para que você possa experimentá-lo, para que você possa vê-lo, para que você possa presenciá-lo, é preciso de uma prática espiritual. É preciso fazer um processo. Assim como a manteiga, para ser vista, tocada e usada, é preciso um processo para extraí-la do leite, para perceber Deus é preciso um processo. E assim termina a história. Termina a história. O nosso assunto não. Tem muita coisa para vermos aqui ainda. Vamos tirar alguns elementos, alguns pontos dessa história, para entendermos ainda mais claramente esse assunto. Primeira coisa, o menino não tentou convencer o rei com argumentos do tipo: ó rei, Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente, absoluto, Deus é o bem, Deus é amor, Deus é o criador de todas as coisas. Ele não falou nada disso. Ele não argumentou com o rei. Ele simplesmente aplicou uma técnica, uma maneira direta de provocar o rei para ele buscar uma experiência. Ele diz: ó rei, assim como a manteiga existe no leite,
mas nós não podemos tocar nela e nem ver. Da mesma forma, Deus existe. Mas ele também não falou da natureza de Deus. Ele não tentou descrever Deus, dizendo que Deus tem essas qualidades, ou tem essa forma, ou essa aparência, ou onde Deus está, onde Deus vive. Ele não falou nada disso. Ele foi muito cirúrgico, ele foi muito científico na forma e na abordagem dele. E isso é muito interessante para nós, para o nosso entendimento. Seria mais ou menos assim. Um exemplo aqui. Alguém que nunca dormiu. E essa pessoa pergunta: o que é o sono? Aí nós vamos falar para ela: o sono. Bom, o sono é uma coisa maravilhosa. Quando nós caímos no sono, tudo desaparece. Os problemas, também desaparece o meu nome, desaparece tudo que eu tenho, desaparece a minha família, desaparece tudo, simplesmente some. Eu não sei o que acontece, mas simplesmente tudo some, mas é muito gostoso, porque quando eu acordo de manhã eu estou revigorado. A pessoa: nossa, interessante. Mas não acredito nisso não. Percebe? Eu não acredito nisso não. Ela nunca dormiu. Então ela só irá saber de fato a experiência se ela dormir. Outro exemplo. A mãe fala para o filho: filho, não coloque a mão aí, porque você vai se queimar. O fogo queima. A criança: filho, o fogo queima. A criança não sabe. Ela então mete o dedinho lá no fogo. E aí ela começa a chorar e pular dentro de casa. E ela vai ver que o fogo queima. A partir daquele momento, ela tem uma experiência de saber que o fogo queima. Ela não irá mais dar mole e colocar o dedo no fogo. Bom, como eu disse no início desse vídeo, esse é um assunto realmente vasto. Eu poderia ficar aqui falando por horas e horas e horas, daria um evento de final de semana, um workshop, ou escrever um livro, colocando toda uma filosofia respondendo a essas perguntas. Mas esse vídeo não tem esse objetivo filosófico, não tem aqui objetivo de argumentos. Por isso eu fui bem preciso aqui nos exemplos. Mas para concluir esse assunto, vamos ver só mais um ponto para finalizarmos o vídeo. O problema começa na pergunta, que quando a pessoa faz a pergunta: quem é Deus? Prove-me Deus. Deus existe. Se realmente Deus existe, cadê Ele? Onde Ele está? A ciência nunca provou Deus. A pessoa que está fazendo essa pergunta, ela está carregada da crença comum que existe na sociedade. De um Deus que tem um aspecto masculino, que é um patriarca, que às vezes ele se comporta muito parecido com o humano, às vezes se arrepende, às vezes tem uma qualidade amorosa, às vezes uma qualidade vingativa, né? Se a pessoa desrespeita, no caso, como a Bíblia descreve, alguns que não adoraram, não respeitaram, não admiravam, não louvavam, foram punidos, mortos, queimados, aquela coisa toda. Então tem um aspecto muito parecido com o humano, né? Que às vezes a pessoa é boa, às vezes a pessoa é má. E enfim, tem toda uma qualidade muito parecida com a humana. E algumas pessoas não gostam dessa ideia, né? Então pergunta: cadê esse Deus? Onde ele está? Prove-me. Nunca houve uma comprovação científica desse Deus. É assim que as pessoas perguntam. E elas não têm culpa de fazerem essas perguntas. Porque no meio coletivo, em massa, na cultura, ao longo dos séculos, foi transmitido essa imagem, né? Agora está mudando um pouco, mesmo assim existe ainda muita confusão em volta disso. Então a pessoa pergunta: cadê ele? Onde está ele? Me mostre. Para concluir o vídeo Deus existe. Deus existe. Mas Deus também é um nome. Mas como estamos falando aqui de Deus, então assim, Deus existe, mas a natureza de Deus é muito diferente daqueles que fazem a pergunta ou daqueles que estão tentando convencer em argumentos. Ok? Eu espero que esse assunto realmente tenha feito sentido na sua vida. E se fez, compartilha com outra pessoa ou com outras pessoas
que talvez fará a diferença à vida delas também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para que você possa receber todos os novos conteúdos em primeira mão. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.